Então ela faz isso, né? Essa figura, ela fica fixa e, enfim, ela usa aí baseado numa experiência de traição, numa experiência de, enfim, de um trauma. Ela acaba que todas as experiências para frente usam aquela, né, aquela outra como uma referência, né? E não ressignifica, né? Então aquela figura fica uma figura cristalizada e fixa, tá? Aquela ferida, ela não cauteriza, ela fica aberta e aí fica doendo o tempo todo. Qualquer outra experiência que ela tenha na vida, ela não consegue vivenciar o aqui e agora, vivenciar o momento dela, por quê? Porque aquela ferida ali tá falando mais alto, tá? Então é igual uma dor se você estiver sentindo, vai estar assistindo um filme, você de repente não vai conseguir aprender e viver aquele momento, sentir aquele filme, sei lá, ou aquela viagem dos sonhos, porque você está com aquela dor, né, ali sentindo, enfim, e aquilo incomoda, né, aquilo fala mais alto. Então, às vezes, a pessoa a vida inteira passa com essas dores, enfim, são essas figuras cristalizadas, tá? Isso forma um sistema, um subsistema, uma estrutura. Tá, aqui a gente já viu, eu vou passar. Isso aqui a gente já viu, já viu. Aqui o que vocês veem? Só rapidinho, só para eu ver essa imagem, eu acho ela muito legal. Pois é. Hã? São. Mas no primeiro momento não dá a impressão de uma aranha, de uma coisa muito asquerosa? Eu também cheguei a pensar rato depois. Eu primeiro fui na aranha, depois no rato. Aí depois que eu vi. Tipo, acho que é tipo um quatezinho. Aí é muito fofinho, né? Depois que a gente olha assim. Enfim. A Isabela ficou toda arrepiada. Esquilos, eu não sei se é, mas depois é uma coisa muito fofinha. Coati ou esquilo, né? Depois de um primeiro momento que a gente se arrepia. Muito bom. Sim, pode falar. Oi, Débora? Esquilo não tem o quê? Esse rabo todo? Ah, tá. Ah, é, o rabo dele é maior. Aham, mais peludão. Que lindo. Tá, ok, entendi. Bom, e aí então, seguindo aqui para a gente poder fechar esse último slide antes de pararmos. Figura fundo, aí a interrupção da fluidez desse processo, né? A gente estava falando da cristalização. E uma figura nítida, uma figura estruturada, né? Ela é firme, com energia, ela tem uma boa forma. Por quê? O que acontece, pessoal, dentro da figura fundo? É, Às vezes a pessoa está ali relatando a experiência e a figura ela não aparece assim rapidamente. Ou seja, aquilo não se destaca rapidamente. Eu demoro às vezes a enxergar o que está por trás daquilo, né? A pessoa está lá contando a experiência assim, assim, do que aconteceu, sei lá, uma paciente que eu tinha, então um relacionamento, o marido que traía e tarará, e ela sofrendo muito com aquilo e tudo mais. Então, aquilo estava tomando, né, toda a vida dela. Qualquer experiência da vida dela vinha a história do marido que traiu e tudo mais. Quando a gente vai adentrando nessa experiência, a gente vai começando a enxergar
algumas outras nuances, a figura vai ficando mais nítida, né? Que num primeiro momento ela trazia ali a traição do marido, mas tinha uma série de coisas por trás, né? Enfim, que depois foram ficando bem mais evidentes, né? Algumas questões dela, que inclusive ela chega à conclusão, que é muito interessante esse caso que eu acompanhei, que ela chega à conclusão que, no fundo, ela nem queria mais estar casada. Era ela que já nem queria mais. Então, assim, a traição e aquilo tudo foi mais uma consequência de algo que ela não estava admitindo para ela mesma, que não queria mais aquele casamento. Então, ela chorava por aquele marido e tudo mais. Depois ela começou a rir e falou assim: como assim? Eu nem quero mais. E então a figura foi ficando mais nítida. E quando vai ficando mais nítida, é algo que tem energia, que é firme, que faz sentido para a pessoa. Aquilo que a gente estava falando do insight gera um insight. A pessoa, às vezes, até nesse caso, por exemplo, riu, né, dela mesma. Falou: como assim que eu estava chorando, vim para terapia com isso e na verdade não é nada disso, Alicia. Né? Eu que na verdade não queria aceitar e enfim, e fui de alguma maneira levando tudo isso. Claro que a traição foi uma coisa ruim, ela, né, me machucou e tudo, mas não tinha, quando ela falava sobre isso, assim, não tinha a firmeza, a energia que teve quando ela se deu conta de que, na verdade, aquela relação nem fazia mais sentido para ela, né? Então, enfim, não sei se é um exemplo que deu para clarear aí vocês, mas é para dizer que quando faz esse sentido, que a pessoa entende essa figura, ela fica nítida, volumosa, firme, e aí geralmente os nossos clientes, pacientes, eles compreendem, né, essa figura, aquilo que se apresenta no momento, entende? Fala: caramba, é isso mesmo, agora eu consigo perceber por que que existe tudo isso, a razão de tudo isso, né? Enfim, então acho que é isso, né? A pessoa compreende, ela fecha aí a lacuna, né, de algumas pontas que estavam soltas. Uma outra, né, que vinha com um processo de ansiedade muito grande, a gente foi olhando para essa dinâmica dela e a figura depois que se mostrou e que aí caiu a ficha para ela, e que ela percebia assim, num dia que eu falei para ela: olha, a sua casa, ela é sempre aberta. Aí ela olhou assim para mim: como assim minha casa é sempre aberta? Falei: a sua casa, né? Você é muito aberta, né? Todo mundo entra, todo mundo sai. Você não coloca uma fronteira, um limite. Então qualquer pessoa entra e desarruma e sai, né? A nível afetivo, emocional, qualquer situação abalava ela muito, muito fortemente. E depois eu fiz uma analogia com a casa dela física. Eu falei: é como se a porta da sua casa, do seu apartamento, vivesse escancarada, vivesse aberta. Qualquer pessoa entra ali, usa a sua cozinha, desorganiza a sua cozinha, mexe na sua casa, diz como que você tem que fazer, como você tem que não fazer, e depois vai embora. Enquanto você não colocar limites na sua vida, essa ansiedade, essa aceleração, ela não para, você não vai conseguir, né? E aquilo então se destacou, né, como figura, e ela olhou e falou: nossa, realmente faz muito sentido, né? A minha casa vive aberta. E aí ela, a partir daquele dia, começou a buscar maneiras de fechar a casa dela. Não fechar para ficar fechada ao mundo, mas ter um fluxo mais saudável, entende? Você às vezes cria uma fronteira maior com determinadas pessoas, com outras você tem mais afinidade, você abre, mas você não pode ficar aberta o tempo inteiro, a porta aberta o tempo inteiro, senão entra um ladrão, entra qualquer pessoa na sua casa. Falando da casa física, mas também da casa nossa, do nosso corpo, da nossa vida, das nossas emoções, né? Enfim, desse espaço que a gente fala que é o espaço sagrado, né, da nossa casa, também a nível de corpo. E foi bem interessante esse caso, porque ela deu teve um bom crescimento aí depois
desse insight, né? Então você vê quando a figura fica nítida, a tendência é que a gestalt ela se feche daquilo, entende? Aí vai aparecer uma outra, ok, uma outra figura, mas aquilo ali se fecha para a pessoa, enfim. E dependendo do caso, às vezes até recebe alta, ou se for o caso, ainda continua, enfim. Oi, isso, exatamente. É, isso. Que pode ter a ver com aquilo, porque é uma árvore cheia de raízes e galhos, né? Mas assim, aquele processo ali, então, por exemplo, ela nunca mais, hum, ela, a vida, ela é cheia de desgastes, né? Mas ela começou, ela aprendeu no dia a dia dela, ela estava aprendendo a lidar com isso. Então eu não dei uma solução mágica para ela. Lembra lá, né, do processo da fenomenologia e tudo, do próprio, enfim, do que a gente estudou, o terapeuta ele não dá uma fórmula mágica, porque é a experiência daquela pessoa. Então, ela que precisa, né, ela vai ter recursos internos, o humanismo, né, a potencialidade do ser humano de resolver suas coisas. Mas quando ela compreendeu que a casa dela estava o tempo inteiro aberta, ela falou: opa, peraí um pouquinho. Então ela começou a fazer pequenas coisas, foi muito interessante. Ela desligava o celular em alguns momentos para ficar com a filha dela. Ela começou a voltar a fazer academia, ela melhorou a alimentação dela, aquilo que desgastava ela, algumas pessoas, ela já ia meio que preparada quando ia interagir com determinada pessoa, porque sabia que aquela pessoa geralmente machucava mais ela. Então, assim, ela foi buscando ajustamentos criativos, como a gente fala, para poder lidar com essas situações todas, né? Então não para, né? Continua, não tem uma fórmula mágica, mas foi bem interessante. Aí depois apareceu outra figura, outros processos, enfim, para resolver. Mas é isso, é uma essa situação ela se fechou, né? É um fechar parcial, né, Débora? Porque a gente está sempre em evolução, em construção, em crescimento, né? Isso aí, os princípios que a gente estuda, né, do humanismo mesmo, enfim, esse crescimento, esse fluxo contínuo aí evolutivo. Então nunca para, né? Nunca para. Ok? Beleza, gente? Vamos fazer o intervalo? É, tá tudo compreendido, assim, até